Se o pessoal fala agora é a hora de comprar ações, já foi a hora de comprar ações. Quando tem muita gente fazendo um movimento, ele já passou. Por que algumas pessoas se dão tão mal no mercado financeiro e outras acabam sobrevivendo por anos e ficando prósperas e ricas no mercado de ações? Nesse vídeo eu vou contar como eu tenho feito nos últimos 6 anos para sobreviver no mercado financeiro e ter passado aí por algumas crises. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever e deixa o like também para não perder nenhum dos meus próximos vídeos sobre investimentos e finanças. Primeiro ponto é que o mercado ele vai refletir o comportamento humano. Então, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente tem que lembrar que na Bolsa de Valores, as negociações que acontecem ali dentro são feitas por pessoas. Alguns robôs também, com certeza, mas a maioria das pessoas estão ali transacionando, vendendo ação, comprando, antecipando algumas tendências, vendendo derivativos também, tem um mercado de opções. Então, lá dentro tem várias pessoas e as pessoas são ansiosas, são preocupadas, querem prever o futuro. Quando a gente tem uma distorção de mercado, isso vem através do reflexo do comportamento do ser humano. Então, o mercado financeiro, ele é realmente aquilo que o ser humano expressa. Então, quando a gente entende isso, a gente vê que algumas ações, por exemplo, caíram 50% em 2020, na virada de 2019, depois 2020, por conta de pessoas com medo do que estava acontecendo. Então, isso mostra claramente que o mercado ele cria essas distorções e assimetrias. O que é uma assimetria? É quando você tem um retorno maior do que o risco. Então vale a pena você comprar aquele ativo porque o risco é menor do que o seu retorno. Então isso acontece muitas vezes por conta de investidores desesperados que querem vender as suas ações e também dos investidores que querem comprar com medo de perder uma alta. Isso a gente chama de FOMO, Fear of Missing Out. Que é quando você vê alguma ação subindo e fala, eu preciso participar. Então você compra junto com a manada e você acaba comprando mais caro e às vezes você se dá mal porque logo em seguida aquela ação ou aquele índice cai porque os grandes investidores, que são os tubarões, vendem e você ficou lá, comprou o topo. E é por isso que chegar antes faz toda a diferença. E esse é o segundo passo. Você tentar antecipar as tendências. Então, quando as ações caíram 50% em 2020, eu olhei aquilo e falei, tá, é uma oportunidade. Porque eu nunca vou ter, talvez nunca mais eu tenha essa oportunidade de comprar, por exemplo, MXRF11 a R$7. E nos últimos 5 anos eu não vi isso acontecer de novo. Hoje ela está negociando aí a R$10,70, mais ou menos, nessa faixa de preço. E ações, por exemplo, do Banco do Brasil que chegaram a R$24, R$25, hoje está aí a R$55, R$56. E tem gente comprando, porque o mercado abre todos os dias. Então, essas oportunidades aparecem e você precisa chegar antes para ter diferença aí na sua carteira. Se você, por exemplo, chegar e comprar ações quando o ciclo de juros começar a cair, você já chegou tarde, você tem que comprar antes, quando o juro está alto. Então essa é a ideia, você antecipar essas tendências para poder fazer boas compras para sua carteira. E nisso vem o terceiro ponto, se o juro subiu, você compra a renda variável. Se o juro caiu, você não compra mais a renda variável. Só que as pessoas elas fazem exatamente o contrário, se o juro subiu, ela vai lá e faz o quê? Compra a renda fixa e vende as suas ações. Só que quando você vende suas ações, todo mundo já fez isso antes que você, então você vai acabar vendendo na baixa, não vai cair mais. E você compra a renda fixa. Aí você ficou lá na renda fixa. Quando o juro começa a cair, você tira da renda fixa e compra as ações. Só que os grandes players já fizeram isso antes. Então o que você tem que fazer? Antecipar. Então se o juro subiu, não é hora de comprar renda fixa, é hora de você comprar as ações, porque é aí que elas estão descontadas. Essa é a distorção de mercado. Quando o juro cai, você não compra, porque as ações vão subir. E aquilo que você plantou, você vai colher. Então é isso que eu falo, de você ter essa ideia de se antecipar e não fazer o que as pessoas estão dizendo que é para fazer, porque se isso acontece, já passou. Se o pessoal fala agora é hora de comprar ações, já foi a hora de comprar ações. Quando tem muita gente fazendo um movimento, ele já passou. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas têm aquele FOMO, que é o Fear of Missing Out que eu comentei antes, e se dão mal, porque ela acaba chegando no final de festa. E o que você tem que chegar é chegar cedo na festa para poder ter a bebida, a comida fresca e depois ir embora da festa e os atrasados vão pegar só as sobras. Se você está gostando do conteúdo, não esquece de se inscrever, tá? E também deixar o like para que esse vídeo vá para mais pessoas e comenta se você achou legal até agora essas dicas. Bom, eu nem preciso repetir muito sobre diversificação, isso já é um ensinamento que todo mundo já está falando aí no mercado. Quanto mais você distribuir o seu dinheiro em ativos diferentes, muito mais difícil de você perder todo o seu
seu dinheiro. Então diversifique sua carteira. Isso é uma coisa que eu tenho feito desde o meu início de investimento, mas também acrescento aí você diversificar em dólar, porque isso vai fazer diferença também e funciona como um hedge da sua carteira. O que é um hedge? É uma proteção na sua carteira. Então, se o real se desvalorizar, você ganha lá fora com dólar e vice-versa. Você vai perder em dólar, mas ganha em real. Então, faça essa diversificação também no exterior. O Brasil é uma bolsa de valores grande relativo, né, em alguns países, mas é muito pequena em relação aos Estados Unidos. A gente tem cerca aqui de 400 a 500 empresas listadas na B3 e nos Estados Unidos a gente tem mais de 5.000 empresas. Então, só para vocês terem uma ideia de como que funciona o mercado global. Isso daqui que a gente está no Brasil, o Ibovespa, é uma bolha muito pequena em comparação com o mundo e Estados Unidos. Com tudo isso, eu chego então no final aqui, que é o quê? A conclusão de que essa estratégia que eu faço é a estratégia anticíclica. Eu dei esse nome, não sei se existe tecnicamente esse nome, mas é uma estratégia que tem funcionado para mim e que eu tenho sobrevivido nesse tempo de mercado. É pouco tempo, né? 6 anos, mas muita gente que eu conheço começou e já desistiu durante esse período. Eu faço exatamente o que o mercado fala para eu fazer. Então, se o juro sobe, eu não compro renda fixa, começo a comprar as ações. Se o juro cai, eu compro renda fixa e paro de comprar ações. Se o dólar cai, eu compro dólar. Se o dólar sobe, eu não faço nada. Então, você tendo essa carteira anticíclica, fazer exatamente aquilo que é o oposto que logicamente você faria, você acaba comprando ativos baratos sempre. E acho que essa é a lição que fica. Quando uma ação cai, eu compro, não vou comprar quando ela já subiu. Então eu acabei tendo na minha carteira ações com preços médios de aquisição muito baixos, porque eu sempre fiz esse aporte bem no anticíclico. Então meus aportes eu sempre vejo, tá, o que caiu, vou comprar o que caiu. E não o que subiu 20%, 30%. Depois o que caiu sobe 10%, 15% e o que estava lá em cima cai e aí eu compro o que caiu. Então é uma estratégia que eu gosto de falar de anticíclico e que eu acho que você poderia às vezes estudar e analisar para aplicar também na sua carteira de investimentos. Então eu acho que é bem interessante, é o que tem me feito aí sobreviver durante esses anos, inclusive em 2020, que foi um dos anos mais conturbados aí em relação a investimentos dos últimos 50 anos, então deu muito certo e eu gostaria então de passar isso para você internalizar e quem sabe usar aí na sua estratégia, tá bom? Então, se você gostou novamente aí do vídeo, deixa o like que ajuda muito o canal, já passamos aí de 700 inscritos, vamos chegar aí no 1000, quem sabe até metade do ano, então eu peço a sua inscrição aqui no canal e comenta também se você gostou da estratégia aí que eu falei aí de anticíclico, se você achou interessante e se você está procurando uma consultoria financeira para te ajudar aí no seu orçamento, nas suas finanças pessoais, eu vou deixar o link então novamente aí da minha consultoria financeira na descrição e você pode agendar um horário comigo e a gente pode bater um papo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.